Sejam muito bem-vindos ao KD Esportes, o canal do futebol paranaense. Hoje é noite de Copa do Brasil e 3 times paranaenses fazem a sua estreia na competição. Em Petrolina, o Cascavel enfrenta o Petrolina. O Maringá recebe em casa o América Mineiro. E para fechar, o Operário do Mato Grosso do Sul recebe o Operário do Paraná. Neste vídeo, quero te contar como esses times chegam para a decisão, as prováveis escalações e a minha opinião, depois da vinheta. O primeiro confronto dos paranaenses dessa noite é entre Maringá e América Mineiro. Se enfrentam nesta quarta-feira às 19h15 no estádio Willie Davis, em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil. O Sport TV e o Premier transmitem essa partida. O classificado desse duelo vai enfrentar o Amazonas, que eliminou o Independente no jogo de estreia por 1-0. Além disso, vai embolsar quase R$ 1 milhão em premiação. Para este jogo, que não terá participação do VAR, nenhum jogo da primeira fase tem VAR. A arbitragem será composta por Marcelo de Lima Henrique, árbitro do Ceará, acompanhado dos também cearenses, assistente número 1 José Moraci de Souza e Silva e Joaquim Marcondes Mendes Simão. O quarto árbitro será Lucas Paulo Tozin, do Paraná. Maringá disputa a Copa do Brasil apenas pela terceira vez. Em 2015 parou na segunda fase e no ano passado foi até a terceira fase, com direito à vitória sobre o Flamengo no jogo de ida por 2-0. A aposta do Dogão está no fator casa, onde não perde um jogo oficial desde junho do ano passado. São 11 jogos de invencibilidade, sendo 7 vitórias e apenas 4 empates. Nesta temporada, o Maringá vinha invicto até a última partida, quando perdeu para o Londrina. O time está classificado para as quartas de final no Paranaense, terminando na terceira colocação. São 20 pontos conquistados em 11 jogos, 5 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota. E como a gente disse, vem de derrota fora de casa por 3-1 contra o Londrina. A cabeça já estava pensando nesse jogo, nesse enfrentamento do Brasil. A principal dúvida do técnico Jorge Castilho está no meio-atacante Serginho, o camisa 10 do Maringá e destaque do time, saiu no primeiro tempo contra o Londrina por causa de um desconforto no adutor. O jogador faz tratamento, deve passar por testes até antes da partida para saber se joga ou não. Mirandinha é a opção para ficar com a vaga. A tendência é que o técnico não utilize o esquema com 3 zagueiros e aposte em 3 homens na frente. Provável escalação tem Deimilson no gol, Marcos Vinícius, Ronald, Vilar e Kaique na defesa. Meio campo do assediado Morelli, que dizem já estar acertado com o Curitiba. Também tem Rodrigo e Zé Vitor. Na frente, provavelmente Serginho, ou se não ele, Mirandinha, Bruno Lopes e Robertinho. Já o América Mineiro vem embalado pelo seu momento no Campeonato Mineiro, com a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 2 gols. O Coelho também conta com o melhor ataque da competição, com 17 tentos marcados. E no ano passado chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Corinthians. O Coelho é líder do Grupo C, já está classificado para as quartas de final do Campeonato Mineiro por antecipação. Conquistou 15 pontos em 7 jogos, são 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. E vem de um empate em 1-1 no clássico local contra o Atlético Mineiro, em que deu um calor no galão. Podia até ter vencido, hein? O treinador Cauã de Almeida deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição no elenco. No clássico contra o Atlético, o meia Moisés e o zagueiro Éder foram baixas, mas ambos viajaram com a delegação. O meia Mateuzinho surge como possibilidade para o lugar no meio-campo. E Júlio pode ser opção na zaga. Provável time do América terá Dalberson no gol, Matheus Henrique, Éder ou Júlio, Ricardo Silva e Marlon na defesa,
O meio de campo com Alê, Juninho e Moisés. No ataque, Fabinho e Renato Marques abastecendo Jacaré. Pronto da noite, o Petrolina recebe o Cascavel às 19h30. A partida será realizada no estádio Paulo Coelho, no sertão de Pernambuco, casa da equipe petrolinense. Os ingressos para o jogo já estão à venda e custam R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. E a expectativa é de casa cheia para o jogo mais importante do ano até aqui, para as duas equipes. O classificado desse duelo vai enfrentar Souza da Paraíba, que eliminou o Cruzeiro na primeira fase. Além disso, vai embolsar quase R$ 1 milhão em premiação. Para esse jogo estão escalados os árbitros do Sergipe, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, assistente número 1 Daniel Vidal Pinheiro, assistente número 2 Renner de Lisboa dos Santos. Quarto árbitro será Débora Cecília Cruz Oliveira, árbitra FIFA de Pernambuco. Petrolina vai disputar a Copa do Brasil pela primeira vez em seus 25 anos de história. Por ter posição inferior no ranking, a equipe de Pernambuco tem o direito de ser mandante. No entanto, precisará vencer para seguir na competição. Petrolina encerrou a participação no Campeonato Pernambucano na 8ª posição, com apenas 10 pontos ganhos em 9 partidas. Foram 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, justamente a última partida. Ele venceu um jogo fora de casa por 2-1 contra o já rebaixado Porto. Para o jogo dessa noite, o técnico William Lima deve mandar a campo a 10ª escalação diferente nos últimos 10 jogos disputados. As lesões foram o grande problema do treinador na montagem do time durante o Pernambucano. A provável escalação tem no gol Alain, Alex Travassos, Iago, Raikar e Caetano na zaga, Jefferson Pimpim, Brandon e dos Santos no meio-campo, João de Deus e Emerson Galego e Quiros compõem o ataque. E o Cascavel terá sua terceira participação na Copa do Brasil, parando na segunda fase em 2021 e 2022. Por ser melhor ranqueado, o Cascavel jogará fora de casa, mas a equipe paranaense conta com a vantagem do empate para se classificar. Primeira participação na Copa do Brasil, o Cascavel chegou até a segunda fase. No primeiro jogo recebeu o Figueirense em casa, venceu pelo placar de 2-1. Acabou eliminado na fase seguinte pelo Avaí. Em 2022, a equipe repetiu a campanha na competição. Primeira partida contra a Ponte Preta em casa, Cascavel venceu pelo placar mínimo. Na segunda fase foi eliminado pelo Tocantinópolis por 2-0. Em 2024, a Serpente tem calendário cheio. Disputa, além do Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. O momento do Cascavel é bom. Vem de 3 jogos sem derrota, com uma vitória sobre o Curitiba no domingo, no fim da primeira fase do Paranaense. Resultado que garantiu a sua classificação às quartas de final. A provável escalação do técnico Matheus Costa conta com o goleiro Gianesini, na zaga Libano, João Marcos, Eduardo Júnior e Matheus Leal. O meio de campo abre com Denner, Garratti e João Pedro. E no ataque, Clenison e Manuel vão municiar Rodrigo Alves. E no jogo que fecha a participação dos paranaenses na primeira fase da Copa do Brasil, confronto dos Operários. O Operário do Mato Grosso do Sul recebe o Operário do Paraná no estádio Jaques da Luz, estádio das Moreninhas, em Campo Grande. Os Operários reeditam a edição do ano passado, também pela primeira fase, quando o Operário do Mato Grosso do Sul venceu por 1-0 o gol de Johnny e garantiu a classificação do sul-mato-grossense. O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor de Vila Nova de Minas Gerais e Aparecidense, que jogam também essa noite às 20h30. O quarteto de árbitros para essa partida será liderado por Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Os assistentes número 1, Douglas Pagum e Pedro Amorim de Freitas, também do Espírito Santo. O quarto árbitro será Marcos Mateus Pereira, do Mato Grosso do Sul. O
Operário do Mato Grosso do Sul precisa vencer para avançar na competição, já que está pior ranqueado. O time do técnico Leocir Dallastra está na liderança do Grupo A, na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com 4 vitórias, 2 empates em 6 jogos. Foi o primeiro a garantir classificação às quartas de final. Além de invicto na temporada, vem de vitória por 2-0 contra o Lanterna Náutico e vem embalado e confiante para esta partida. Para o jogo desta quarta-feira, Dallastra não deve fazer mudanças nas peças titulares em relação ao time que vem jogando no estadual, mas quer tentar surpreender o Xará Paranaense. Provável time tem Ellison no gol, Bruno Boca, Vinícius, Theo e Marlon na defesa. Meio de campo abre com Fernandinho, Marcelinho e Marcel. E lá na frente, Bambelo, Johnny e Ryan Morales terão a função de fazer os gols. E o Fantasma, que não chega à segunda fase desde 2021, quando passou pelo Juventude e foi eliminado pelo Curitiba, tem a grande chance hoje de dar o troco, vencer o Operário do Mato Grosso do Sul e espantar de vez a zebra. O Atlético Paranaense terminou no último final de semana a primeira fase do Campeonato Paranaense. Nos últimos 5 jogos, venceu 3 partidas, empatou 2. Está entre os 4 primeiros do estadual, na verdade é o 4º colocado, né? O Fantasma tenta passar de fase na competição mais importante financeiramente e já se prepara para o mata-mata do Paranaense, que começa no sábado. E para buscar a classificação, o Operário conta com a experiência do grupo. 7 dos 15 jogadores que entraram em campo no ano passado seguem no elenco, além do técnico Rafael Guanais. O treinador vai com força máxima para o confronto, depois de ter poupado alguns jogadores da viagem para enfrentar o Galo Maringá. Parte do elenco que não jogou o último jogo do Paranaense foi para Campo Grande na segunda-feira. Os demais relacionados viajaram direto de Maringá. O time provável tem no gol Rafael Santos, Sávio, Joseph, William Machado e Pará na defesa, Índio, Jaci, Cássio Gabriel no meio-campo e no ataque Maxwell, Ronaldo e Felipe Augusto. Gente, na minha opinião, o Maringá é o time que vai ter maior dificuldade para fazer o enfrentamento dessa noite. Em compensação, o time de Maringá é o melhor time paranaense que ainda está na competição. Então eu boto muita fé de que o Maringá vai seguir adiante, vai vencer o América Mineiro, que ainda não conheceu derrota, também não sabe o que é perder nos seus domínios. O confronto entre operários eu acho que é o mais equilibrado. O Operário do Mato Grosso do Sul vem numa ascendente no seu campeonato e não perdeu ainda esse ano. Já o Operário do Paraná, que oscilou um pouco ao longo da competição, terminou a primeira fase também em crescimento. Acho que é uma boa oportunidade para o Operário do Paraná dar o troco e eliminar o Operário do Mato Grosso. E no outro confronto, me parece o confronto mais fácil da rodada. O Cascavel, para mim, é amplo favorito contra o Petrolina. Não deve apenas conseguir a classificação, mas também vencer e vencer bem o seu jogo. Mas esta é a minha opinião. E a sua? Qual é a sua opinião? Quem você acha que vai passar? Quem você acha que chega melhor? Mande o seu vídeo, mande o seu áudio ou comente aqui mesmo. Vamos construir esse canal juntos. E amanhã teremos uma live especial com o convidado Brandão Dauosto, ídolo do Curitiba na década de 90 e artilheiro dos Atletibas. Vai ser um encontro muito legal às 21 horas aqui no canal. Não perca! Um grande abraço!